Olá! O Olhar Independente de hoje coloca em destaque uma atividade que muito valoriza a produção audiovisual, principalmente aquelas que nem sempre encontram no mercado a possibilidade de uma longa exibição. Estamos falando dos cineclubes, que são espaços democráticos, sem fins lucrativos, que não só exibem, mas que também fomentam a discussão da obra exibida. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui duas cineclubistas, e produtoras culturais, a Luana Santos e a Brena Marina. Obrigada. Muito feliz em estar aqui, esse convite. É muito importante para a gente, enquanto cineclubista, ter espaço assim, divulgar nosso trabalho. Pois é, bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço, primeiramente, por ter dado essa abertura para a gente falar tanto sobre os cineclubes quanto um pouquinho sobre a produção, o backstage do que acontece, Pois é, o Olhar Independente é um espaço também para dar visibilidade, à produção audiovisual independente. Então, a gente está aqui em um momento perfeito para discutir, São dois espaços que dão visibilidade ao nosso audiovisual, o audiovisual independente brasileiro, E aí uma coisa interessante, como a gente vinha falando dos bastidores, eu há 20 anos atrás acompanhava um cineclube aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, E a gente via naquela época meio que um boom, desses projetos. E aí por um tempo a gente viu... Também teve pandemia e tudo isso que mudou muito, muitas coisas e acabou alguns projetos ficando muito parados, Mas aí a gente vê uma retomada, E aí eu queria saber de vocês, como é que surgiu o Cineclube Fatal? Então, surgiu de estudantes sonhando, basicamente a gente frequentava, eu, Giovana e o ex-membro do Cineclube, que é Guilherme, a gente frequentava cineclubes aqui em Natal e a gente começou com a ideia de, por que a gente não faz um? No caso, a gente queria fazer um cinema, mas a gente não tem dinheiro para isso, Mas aí a gente pensou, mas um cineclube é legal. Enfim, mas ficou no campo das ideias, E aí Guilherme, ele botou em prática, juntou nós três. Eu me convidei para participar do cineclube, que ainda não tinha nome. E aí a gente começou a concretizar esse sonho, E aí a nossa primeira sessão foi em setembro do ano passado. A gente vai fazer um ano, em setembro desse ano. E, enfim, foi meio que um sucesso e a gente, desde então, faz todos os meses, sem parar, uma sessão. Mês passado a gente fez 2 sessões. E é totalmente independente, nós não temos apoio de lei, nem financiamento de nada, é nós por nós mesmo. E sustentamos sozinhos mesmo, com a ajuda dos nossos amigos, as pessoas que acreditam no projeto. E para quem não entende, quem está assistindo, o que é o Cineclube? Como funciona o Cineclube? O cineclube, ele basicamente é uma forma alternativa ao cinema, ele é bem diferente. O cinema, ele tem um intuito comercial, de você ir lá e pagar por esse filme. Já o cineclube, ele tem o intuito de você refletir e discutir sobre o filme que foi exibido. Então, sempre que a gente faz uma exibição, a gente tenta dialogar com o público, o que foi exibido, saber o que as pessoas acharam, e não necessariamente só elas irem lá assistir e ir embora, Então, o cineclube é um ambiente de socialização ali. E um ponto alto, que após a exibição tem o bate-papo, Geralmente vocês convidam os produtores, os realizadores dos filmes, E aí rola essa proximidade com o público, E de entender um pouco aquele resultado que ele acabou assistindo, O que é que gerou aquele resultado, como é que foram os processos, Bem, a maioria das vezes em que a gente faz esse processo, a gente passa por esse processo, a gente tem uma interação maior do público. As pessoas assistem à exibição e no momento do bate-papo, as curiosidades que foram surgindo durante a exibição, do curta ou do longa, elas podem tirar diretamente com quem estava idealizando aquilo ali. Então, é um momento bem... como eu posso dizer, que agrega as pessoas. E o Cineclube, ele é itinerante, O de vocês funciona de forma itinerante. E vocês escolheram ser itinerante ou foi a necessidade que os levaram a isso? Por uma questão de princípios, a gente queria levar o Cineclube para pessoas de diferentes idades, de diferentes status, que não fossem necessariamente acadêmicas, E aí eu comecei a procurar locais que
dessem para a gente fazer o cineclube e que tivessem equipamentos, porque a gente não tem equipamentos próprios, né? Como projetor, essas coisas. Então, a gente foi para o Parque das Dunas, que é a Zona Leste. Aí, agora, a gente está fazendo na Zona Norte, que é no auditório do Complexo Cultural da UERN. E, enfim, a gente tem o intuito de levar para essas pessoas, para regiões diferentes, para zonas diferentes, com uma questão de democratização. Óbvio que a gente sozinho não vai democratizar o cinema em Natal, mas a gente tenta levar, né? Sim, tenta... é uma contribuição, Sim, uma forma de exatamente. ter mais espaços, né? Para as pessoas poderem ter acesso, e acesso muitas vezes a conteúdos que não chegam aqui, né, no estado. Vocês, inclusive, têm exemplos disso, né? Pode falar um pouco dessas experiências. Sim, a gente... O nome do cineclube é Fatal, mas a gente não exibe só terror. De início a gente exibiu, toda a sessão a gente exibia um filme de terror e um filme assim, de suspense. Mas hoje em dia a gente está partindo para outros lugares. A gente sempre começava com um curta e um longa internacional e um curta daqui, da região. E aí hoje em dia a gente está tendo a oportunidade de fazer exibição não só de curtas daqui, mas também de longas nacionais. A gente tem uma parceria atualmente com a Embaúba Filmes, que é uma distribuidora nacional. E aí, mês passado, a gente fez a exibição estreia de El Expectorante. Esse mês a gente está fazendo também a estreia de Ainda Não É Amanhã, que é um longa, de Recife. E, enfim, a gente tenta não ser bairrista, não só mostrar filme daqui, mas também mostrar outras noções de vida, enfim, do que é ser humano na Terra. E, enfim, a gente mostra filmes antigos, atuais, curtas, longas, a gente tenta dar uma variedade, assim, bem diversificada e interagindo filmes diferentes em uma sessão só. Uma coisa interessante, a roteirista aqui da TV Universitária, né, a Rosália Figueiredo, ela foi em uma das sessões e aí ela ficou impressionada, gostou muito de um filme, no caso, O Expectorante. Ela queria assistir no cinema, mas ele não chegou aqui, né? Foi um circuito, infelizmente, né, a distribuição muitas vezes não consegue chegar em muitas capitais. E aí uma oportunidade que vocês deram do público ver esse filme, né? Sim. E como é que foi essa experiência? No caso, vocês já tinham contato com a distribuidora ou falaram direto com a diretora? Como é que foi? Então, foi dando a cara a tapa mesmo. Uma das nossas produtoras, que é a Denise, né? Ela entrou em contato com a equipe e insistimos, né, para fazer essa divulgação explicamos que seria de maneira gratuita, que é um cineclube, a gente tenta fomentar. E tem esse fator de não ter acontecido aqui, né, de exibições no cinema, para ter esse acesso para o público em geral. Então, eles toparam entrar nessa com a gente e a exibição foi maravilhosa. No caso, foi também, além disso, a própria distribuidora, como ela sabia que esses filmes não iam chegar nos cinemas comerciais de todo o país, são em alguns, ela mesma criou esse intuito de fazer um circuito. Sim, tinha já essa intenção. Enfim, acabou que colou os dois, né? O útil e o agradável. E aí, com base nessa experiência, vocês foram buscando mais filmes nesse sentido, né? Isso, a gente conseguiu essa parceria com eles e espero que dure aí durante um Que bom. bom Então, tempo. foi o pontapé, a partir do Expectorante, e aí surgiram... eu queria saber uma coisa de vocês, né? Como é que funciona essa curadoria, né? Como é que tem sido desde a primeira sessão? Vocês começaram um pouco com o terror, né? E até com o nome Fatal, Cineclube Fatal, e a gente vê até pelas cores, pensar algo mais nesse sentido, mas aí vocês foram ampliando. E como é que foi sendo esse perfil do Cineclube, foi se formando? Então, tem um fator que é o direito autoral, né? Então, a gente não pode só passar qualquer filme, porque, enfim, questões de direito, de saber que é uma produção que uma pessoa fez, ela não vai... Tem todo um processo burocrático, né? Existe uma Então, questão burocrática. Tem a escolha, no caso, a questão de conteúdo, de perfil, a questão artística, que vocês vão avaliar, e aí o segundo passo, que eu acredito que esse deve ser o primeiro, né? Vocês escolherem por esse caminho. E aí o segundo é a questão burocrática, né? Que é o trabalho de produção do Cineclube, que aí é buscar, solicitar, né, a autorização, a cópia para exibição, né? Exato. E deixar tudo muito bem claro. De início, o nosso intuito era realmente fazer uma questão mais suspense e terror. Mas
existe um número menor desses filmes que estão livres para a gente fazer a exibição. Então, por isso que a gente teve que ampliar, e também por questão de gosto. A gente não gosta só de terror e de suspense. Então, a gente gosta de comédia, de drama. E aí, a gente começou a ampliar nossa cartela de opções. E também filmes que a gente pudesse exibir sem ter nenhum problema. E também por uma questão de exibir filmes daqui, que a gente não sabe que vão chegar nos cinemas. Então, foi uma grande questão, assim, de várias coisas, vários pontos, que nos fez ampliar e fazer exibições assim. Então, nisso a gente tem a questão do gosto, da curadoria, mas também a gente pensa na questão do debate, na mediação. Sim. E aí vocês fazem uma reunião e juntos decidem, tem uma votação, como é? Exatamente, a gente se reúne, todos assistimos os filmes, independente se ele vai ser exibido ou não, a gente assiste todos. E abre um debate primeiro interno, depois a gente entra num consenso para a exibição do filme. Exatamente. E aí, atualmente, quem faz a mediação sou eu e Leonardo Bruno, que é um membro novo do Cineclube. E é basicamente nesse intuito. É sempre uma questão muito democrática. A gente sempre vai passar um filme que todos estejam ali de acordo. E vocês pretendem um dia ter uma sede ou querem continuar itinerantes? É o nosso sonho, né? Ter uma sede ter um local fixo. Ainda não é possível, mas quem sabe um dia, assim como o Cineclube Natal tem uma sede no mercado de Petrópolis, é muito bom você ter um espaço para você, enfim, deixar ali a sua história, né? Guardar seus equipamentos e tal. Uhum. Então, é o nosso objetivo. Não sabemos quando isso vai acontecer. Mas acredito que mesmo que com o espaço próprio, a gente continue com o itinerante, porque isso democratiza bastante o acesso das pessoas. Eu acho que o acesso ao Cineclube, por exemplo, nas áreas como Zona Norte ou Zona Leste, elas são bem escassas, né? Então, mesmo com uma sede própria, acredito que a gente continue com o formato itinerante também. Sim, com certeza. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos filmes já exibidos. Vocês têm aí em memória alguns curtas, alguns filmes que a gente podia tá comentando aqui, tá citando? A gente começou com Vi, o Espírito do Mal, que é um filme da União Soviética, e com Enxaqueca, que é um filme daqui da UFRN, produzido aqui no DECOM. Uhum. E aí depois a gente também teve uma parceria com a Balacobaco Produções, com a Simetria e o Quarto Selene. E, enfim, aí depois veio outros filmes, aí mais recentemente teve Lispectorante, que é um filme com a atriz Marcélia Cartacho. E, enfim, também vai ter a exibição de Ainda Não É Amanhã, que é da diretora Marcélia Mirella Times. E, enfim, existem muitos filmes, a gente já exibiu muitos filmes de diversas produtoras diferentes. E já tem uma lista aí de filmes selecionados para as próximas exibições? Assim, a gente trabalha no seguinte formato. A gente faz a curadoria dos filmes e já deixa um em stand-by para o próximo. Então, a gente normalmente vai avaliando ao decorrer do tempo, né? Para saber também o que está rolando de atualidade. A gente pega temas específicos para meses específicos. A gente fez um só exclusivo para mulheres, né? Então, isso varia bastante dependendo do formato em que a gente vai apresentar.
Importante dizer também que a gente, para ampliar o acesso dos produtores daqui de Natal, a gente fez um formulário e deixou aberto para que as pessoas pudessem enviar os filmes delas para a gente exibir. Então tem essa possibilidade de a gente exibir filmes enviados. A gente também tem uma lista prévia de filmes que a gente quer exibir no futuro, que também são filmes com direito autoral livre. E também tem as questões novas das estreias, né, que estão acontecendo. E vocês têm percebido assim o retorno das pessoas? Já tem um grupinho assim que acompanha o Cineclube? Vocês têm uma página no Instagram, né, que vocês podem até divulgar? Avatar o Cineclube. Bem, eu tenho acompanhado que existe um público específico que está rodando com a gente, independente de onde a gente for. E que muitas pessoas também estão agregando, inclusive sinta-se convidada a estar presente em uma das sessões, porque sempre vai ter aquela questão de querer pessoas novas também. Não só cativar as pessoas que já estão com a gente, mas os convidados, que vai passando também de boca em boca, não só nas divulgações da gente, mas o boca a boca funciona bastante. E a gente tenta manter o ambiente, o espaço agradável, o mais agradável possível para atender esse público. Então é bem diversificado. A gente sempre recebe uns feedbacks muito interessantes no Instagram, as pessoas falando das experiências delas e, enfim, é muito bom quando a gente vê a opinião do público em relação ao nosso trabalho, porque querendo ou não é um trabalho voluntário, mas é um trabalho digno que a gente está lá todo mês, acaba uma sessão e já entra na próxima. Porque vocês trabalham o mês todo pensando nisso, né? Não é só lá no dia da sessão, tem todo esse planejamento, toda essa produção de fato. E quais são os projetos futuros aí do Cineclube? E aí? Bom, são muitos projetos, a gente está sempre cheio de ideias e... Além de querer o espaço, né, buscar ter uma sede, o que mais que vocês têm planejado? Então, a gente pensa futuramente em tentar comprar equipamentos, a gente já tentou entrar em lei de incentivo uma primeira vez, né? Mas não rolou dessa primeira vez, mas a gente também tenta o apoio do público, a gente está sempre conversando com pessoas diferentes. Já vieram pessoas do Coletivo FOC falar com a gente, produtores da Zona Norte falar com a gente, pedindo para a gente exibir, do Alpendre Cultural também, que é nas Rocas, pedindo para a gente fazer uma exibição lá. Então sempre tem pessoas chamando a gente para os lugares. Vários bairros diferentes aqui da capital potiguar, né? Sim, a gente está sempre em qualquer bairro, a gente está onde as pessoas convidarem, onde tiver equipamento e tiver público. E, enfim... a gente está sempre aberto para conversas, com diálogos com pessoas novas também. A gente também já recebeu vários convites vindo da Secretaria de Cultura para fazer exibição. Temos uma parceria já meio que fixa com o IFRN, porque surgiu de lá, né? A gente vem de lá e passa por esse período todo. Então, como a Brena disse, a gente está aberto a novas oportunidades. Onde estiverem chamando, a gente vai. E onde não tiver, a gente vai também. Vocês ainda estão cursando graduação? Como é? No meu caso, só falta apresentar o TCC para finalizar, mas Brena já está... Qual o seu curso? Produção Cultural também. Do IF. Eu me formei em Produção Cultural mês passado. Recém-formada. Recém. Pois é, que bacana. A gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa, a gente já foi falando de algumas produções, né? E a gente, como gosta muito de mostrar a produção independente, a gente vai mostrar também mais um pouco agora, né? Eu adorava quando a senhora me contava as histórias desse bairro. Viam muitos astros e estrelas para Recife. Essa é a Praça Maciel Pinheiro. No passado, era um local muito querido por toda a cidade. Essa é a escultura da escritora mundialmente conhecida Clarice Lispector. E ela viveu, naquela casa ali, até uns 15 anos de idade. Aya, você ainda tem lembranças? Não. Mas escute. Telespectorante.
Lispectorante. Palavra inventada. Para expectorar mágoas, prazeres, visgos e catarros no rio que vira charco. Glória! Glória! Uma tarde de domingo, ele me liga, me chama pra sair. Eu fico louca, carente, alucinada. O banho é tudo que eu sempre desejei pra mim. Mal tô dando conta da faculdade, pô. Não sei nem como é que eu vou pagar o financiamento. Tô meio enjoada esses dias. Vai ficar tudo bem. Tu conhece alguém que já fez? Todo mundo que eu sei que engravidou, no final das contas, acabou tendo. Eu não sei o que fazer mais, sabe? Calma, calma. Tô contigo nessa. Não vou te deixar na mão. O que é que tá acontecendo? Professora, eu tô passando por uma situação muito difícil, mas eu vou conseguir resolver. Eu não quero ter esse filho. E a gente viu aí, né, um pouco do que é que rola no Cineclube Fatal. E antes da gente encerrar, eu queria saber, né, vocês falaram antes que tem o sonho de ter uma sede. Onde é que vocês sonham em ser essa sede? A gente pensa na Ribeira, enfim, que é o início do Cineclube de Natal, em 61, foi na Cidade Alta, na Ribeira. Então a gente queria trazer um pouco da questão histórica. A gente já estava de olho em alguns espaços bem específicos, porque a gente também precisa da estrutura em si, né? Então, um espaço mais amplo, mas que também seja coberto para questões de clima, né? O clima de Natal, ele é bem relativo. Então, estávamos de olho, inclusive, em espaços próximos do IF Cidade Alta, ali na proximidade de Casa Vermelha, entre a Rio Branco, ali. Então, a gente procura já esses espaços. Que são uma região bem histórica aqui da cidade de Natal, né? Então, tem bem essa nostalgia que super combina com os cineclubes, né? Com certeza, mas por enquanto é só na utopia, que a gente não tem dinheiro, né, para essas Exatamente. Certo, mas vamos lá, vamos sonhar e vamos correr atrás, né? A gente já está quase encerrando, né, o programa. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Basicamente, convidar as pessoas a continuarem acompanhando nosso projeto. A gente tem o Instagram, @FatalCineclube. Enfim, sempre abertos para ideias, para conversar com a gente. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, meninas, muito obrigada pela presença. Parabéns e sucesso aí com o Cineclube. E o Olhar Independente de hoje fica por aqui, mas você também pode participar do nosso programa. É super fácil, entre em contato conosco através do QR Code aqui na tela ou no nosso Instagram, Olhar Independente TVU. E eu te espero na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!